Sim, dando continuidade, como eu falei antes dessa aula aqui, falei que nós iríamos falar sobre os elementos do paralelepípedo, correto? Vamos dar uma relembrada. Isso daqui é dado lá, como eu falei para vocês, no quarto e quinto ano. Então nós temos, quais são esses elementos do paralelepípedo? Nós temos vértice, nesse caso aqui vértice, face e aresta. Mas pergunto, só tem um vértice? Com certeza não. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, todos esses pontinhos aqui, na verdade, são os vértices do meu paralelepípedo. Assim como nós temos as faces. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces. E as arestas, que as arestas nós vimos no quarto e quinto ano, ou vocês viram lá no quarto e quinto ano, e se não viram, estão vendo agora, que as arestas são esses encontros dos vértices. Cada encontro desse aqui estará formando a minha aresta. Aqui embaixo nós temos uma pirâmide, que também tem esses elementos, vértice, face e aresta. Isso daqui são aresta, 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 aresta. Já essa região aqui são as minhas faces, ok? Partimos aqui para a definição de linha poligonal. O que é uma linha poligonal? Pessoal, nós temos uma definição bem simples aqui. Linha poligonal é toda linha ou é a linha formada por segmentos coplanares. Vamos dar uma relembrada? O que são segmentos coplanares? São segmentos que pertencem ao mesmo plano. Consecutivos, porque são consecutivos, porque eles vão imediatamente. E não colineares, porque não colineares, porque não pertencem à mesma reta ou à mesma linha, vulgarmente falando, tá? Só que nós temos dois tipos de linha poligonal. Nós temos a aberta e nós temos a fechada. Se você tiver com o seu livro aberto, abra lá na página 40 do seu livro que você vai ter duas ideias bem simples do que vem ser uma linha poligonal aberta e uma linha poligonal fechada. Por exemplo, lá na página 40, se as extremidades do primeiro e do último segmento, primeiro e último segmento, essas são as extremidades. Se essas extremidades não coincidirem, ela é chamada de linha poligonal aberta. Não estão coincidindo. Eu tenho aqui, ó, essas duas extremidade daqui e daqui. Se elas não coincidem, elas são chamadas de linha poligonal aberta. Agora, se essas extremidades coincidirem, elas são chamadas de linha poligonal fechada. Por exemplo, eu tenho essa figura aqui. Aqui, olha, bonitinho. Eu vou botar esses pontinhos para ficar mais bonitinho. Então eu tenho aqui, olha, esse segmento e eu tenho esse último segmento. Só que essas extremidades, elas estão se tocando. Como elas estão se tocando, elas estão coincidindo, então nós temos a definição de linha poligonal fechada. Tá aqui, ó, tenho esse segmento e tenho esse outro segmento. Então eu tenho aqui essas extremidades aqui se coincidindo. Então, quando isso acontece, nós estamos diante de uma linha poligonal fechada. Para essa ideia, e por causa dessa ideia aqui, é que nós vamos ter a nossa definição de polígono, ou seja, a reunião de uma linha poligonal fechada, como esse caso aqui, com sua região interna, com essa região interna, é chamada de polígono. Então, o que é um polígono? É a reunião de uma linha poligonal fechada com sua região interna. Então, isso é a definição de polígono. Logo em seguida, nós vamos verificar os tipos de polígonos e como eles são classificados e de que forma eles são classificados, correto?
Então, depois dessa explicaçãozinha aqui bem simples sobre polígono, daqui a pouco nós vamos falar sobre os tipos de polígono, ok? Abraço!